Olá, mais um Sudoku. E bom, fazia muito tempo que eu não gravava nenhum Sudoku aqui pro canal. Fazia muito tempo, na verdade, que que eu não resolvia esse tipo de Sudoku, né? Pra ser bem sincero. E o que me inspirou a voltar, né? Me fez querer voltar a gravar os vídeos. Foi que eu vi que o Mark Sears lançou novos Sudokus da série Retro Run. Que é uma série de Sudokus muito legais. Que misturam labirinto com, né, os Sudokus diferenciados, né? Eu trago aqui. E bom, são sudokus muito legais de fazer. Eu já gravei todos os primeiros 20 que ele tinha lançado, né? Já tinha lançado previamente. Só que era a segunda vez que eu tava resolvendo aqueles sudokus. A primeira vez que eu fiz foi antes de eu criar o canal. E um certo dia depois, né, de eu criar o canal, eu resolvi refazer aqueles sudokus, né? Deu vontade de refazer. E eu resolvi refazer gravando, né? E, bom, É, espero que nos próximos dias eu consiga gravar e postar os, os outros quatro que ele já lançou, né? E vai ser minha primeira vez resolvendo eles, né? Vai ser mais diferencial da outra vez que eu gravei a série Retro Run, né? Só que são os sudokus de dificuldade mais alta, né? Então tem que tirar a poeira do meu cérebro de sudoku, né? E, bom, pra isso, né? Eu resolvi escolher esse sudoku do Mark Sears também, né? Do mesmo criador da série Retro Run. Só que um Sudoku de duas estrelas de dificuldade, né? Então não vai ser tão difícil, pelo menos eu espero. Com avaliação de 96%, né? Bem alto, bastante gente resolveu também, 229. Esses números são bem comuns para esse criador, que eu acho que é o criador mais popular de Sudoku que a gente tem, pelo menos aqui nesse site, né? Sempre Sudokus eles são muito bem vistos, muito bem falados e são sempre divertidos de fazer, né? Então vamos lá, né? É o Sudoku Bigger Than Me, né, do Mark Sears, como eu havia dito. Eu vou colocar na versão para daltônicos. É uma pequena variação só para caso de algum de vocês, né? Caso algum de vocês tenha daltonismo, vai conseguir acompanhar melhor esse sudoku, né? Então vamos lá, as regras. As regras normais de um sudoku 6x6 se aplicam. Então em cada linha, coluna e caixa 2x3, a gente vai colocar os números de 1 a 6 sem repetir eles. O dígito em um quadrado colorido vai indicar quantos círculos daquela cor vai, vai conter um número maior do que ele. O que isso significa? Se a gente for pegar, por exemplo, aqui esse quadrado amarelo, se ele for um 3, dentre os círculos amarelos, três desses círculos vão ter um número maior do que 3. Se aqui for 5, 5 desses quadrados, desses círculos, quer dizer, vão ter um número maior do que 5. E assim por diante. E aí que esse comentário aqui é para a versão para daltônico, né? Que os formatos com as mesmas cores vão ter o ponto nas mesmas cores, né? Então se a gente for olhar os quadrados e círculos pretos, eles têm o círculo no canto inferior direito, o amarelo inferior esquerdo, e assim por diante, né? Bom, regras explicadas, eu estarei deixando o link desse Sudoku aqui na descrição, caso vocês queiram tentar também resolver. E vamos reiniciar o tempo e começar a resolução, né? Bom, é, não é possível ter um 6 no quadrado, certo? Porque não tem nenhum número maior do que 6 no Sudoku 6x6. Então é impossível ter 6 círculos daquela cor com número maior do que 6, certo? Então, o que significa que o 6 não está aqui nessa caixa, vai ter um 6 aqui. Vamos ver se algum desses quadrados pode ter o 5. Por exemplo, se for o 5, se o azul for 5, né? Tem como ter 5 círculos azuis com os números 6?
tem, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Nenhum deles vai estar na mesma linha, coluna ou caixa que outro. O vermelho. O vermelho já não dá, né? Ele consegue ter 1, 2, 3, 4. É o maior número pro vermelho? Eu acho que não é possível ter 5. Não é possível ter 5. Ter um 5 no quadrado vermelho, né? Não é possível ter 5 números maiores que 5, que no caso é o 6, né? Por quê? Porque os círculos vermelhos estão dispostos em 5 linhas. Então, seria um em cada linha, mas tem um problema, né? Por exemplo, aqui, que esses dois que são de linhas diferentes são na mesma coluna. Então, na verdade, não vai ter efetivamente 5 linhas, né? Porque uma dessas duas não vai estar sendo utilizada para essa contagem, vamos dizer assim. Então seria 1, 2, 3. Esse aqui não poderia, né? E 4 em um desses dois. Vamos ver o amarelo. O amarelo também não pode ter 5 no quadrado amarelo. Porque senão teriam 5 círculos amarelos com o número 6, né? Só que o que acontece? Esses dois estão na mesma caixa, esses dois estão na mesma coluna, esses dois estão na mesma linha. Né? Por mais que tenham em 5 linhas diferentes, né? Então, teoricamente, a gente poderia ter um em cada linha, né? Um 6 em cada linha. A gente teria, se a gente tiver um aqui, não vai poder ter nesse, porque está na mesma coluna. Então, efetivamente, vamos ter 4 linhas, né? E o preto. Nossa, o preto pode. Não, não necessariamente, que eu ia falar. Mas o preto não vai poder ter os 5 também, né? Então 5 pode estar no quadrado azul e é o único quadrado azul que pode ter um, um número 5, né? Quadrados. ah, quadrados de mesma cor. O que a gente pode tirar deles? Por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, um quadrado com o número 2 e outro com o número 3, o quadrado com o número 2 indicaria que tem dois círculos pretos com número maior do que 2. Já o quadrado preto com o número 3 indica que tem três círculos pretos com número maior do que 3. Então são pelo menos são 3 números em círculo preto que são 4 ou superior. 4 números, sendo 4 ou superior, são 4 números maiores do que 2. Então não é possível que quadrados de mesma cor tenham números diferentes. Porque sempre o quadrado maior vai indicar que vai indicar mais números, vamos dizer assim. E esses números vão ser maiores que do quadrado menor, que vai ter menos números. Então, esses 3 números são iguais, e esses dois aqui também são iguais, esses dois. Ahn, o que que a gente pode tirar disso? A gente pode. Será que é possível que algum quadrado tenha o número um? Ou seja, só um número? Os círculos daquela cor, sendo 2 ou superior? Vamos ver o caso do azul, por exemplo.
Se ele for um, a gente viu, né, que o outro quadrado também vai ter que ser um. Teria um número 2 e o restante dos círculos teria que ser um, né? Para poder não ser um número maior. Só que aqui já tem o problema, né? Poderia ser o 1 e o 2, mas já tem um na coluna. Então o azul não pode ter o número um. Se o vermelho tiver o número um, aqui teria que ser o 2, né? E o restante teria que ser o número um. Mas aí a gente entra o problema nessa célula aqui, já tem na caixa e na coluna. Inclusive, eu acho que desconfigurou meu site. É, porque eu fiz, meio que reiniciei meu navegador, então mudou isso, né? Só vou tirar os. Eu acho que era isso. Tá. Tá, então o vermelho também não pode ter o número um. Se o preto tiver o número um, tá, já tem um problema, né? Esses dois ciclos na mesma caixa e linha, né? Teria que ser o número um e 2, mas estão na mesma caixa que esse um. Então o preto também não pode ser um. E agora o amarelo tem um problema também que essas duas células são vistas por essa célula, né? Então ambas, melhor, ambas não poderiam ser o número 2, número um, quer dizer, teriam que ser o número 2. As duas sendo o número 2, estaria errado, né? Porque aqui tá falando que só tem um círculo amarelo maior do que um. E aqui a gente já tá vendo dois números amarelos, dois círculos amarelos maiores que um. Então um não pode estar nas caixas, não, nos quadrados, quer dizer. Logo, aqui, se a gente for olhar aqui nessa caixa, assim como o número 6 não podia estar nos quadrados e está em uma dessas posições, o número um também não vai estar aqui, então vai estar em uma dessas posições. Com isso, o que a gente pode tirar? Que o número 5 está em um dos quadrados. A gente viu, né, que o preto não pode ter o 5, o amarelo não pode ter o 5 e nem o vermelho, era só o azul, certo? É, era só o azul, então o círculo azul é 5. Logo, dentre esses seis círculos, cinco deles vão ter o número 6, né? E não vai poder ser aqui. Porque se tiver aqui, não vai poder ter aqui nem aqui. Logo, só poderiam ser esses os círculos com 6, que são quatro círculos. Então, círculos com o número 6 são esses cinco aqui. E esse número aqui vai ser igual, seria igual ou inferior a 5, né? Mas como está na mesma caixa, vai ser 4 ou menor. Então não sabemos qual número ainda. Bom, o último 6, né? Ele está aqui. Bom, uma dessas cores vai ter um quadrado com 2, né? Ou seja, dois números, é, 3 ou superior, né? Mas isso fica muita opção ainda. Acho que a gente tem que pensar no número 4, na verdade. Se o vermelho, por exemplo, for 4, são quatro números 5 ou superior. Esse aqui não pode ser, porque já tem o 5 e 6 na caixa. Aqui poderia ter um 5. Aqui poderia ter um 5. Ah, aqui e aqui também poderiam ter um 5, né? Nenhum deles poderia ter o 6, porque a gente já colocou todos os 6 nesse sudoku. Então o vermelho pode ser um número 4. Se for o preto,
Aqui não vai poder ter 5 ou superior, aqui também não, aqui poderia ser um 5. E é o único, né? O único dos círculos pretos que pode ter 5 ou 6. Que aqui poderia também, mas já tem esse 5 aqui. Então 4 não pode estar nos quadrados pretos. E se for o amarelo, aqui não pode. E sobram esses 4 círculos amarelos, né? A gente já viu que não pode ter os 6, porque a gente já colocou todos os 6. Então precisaríamos colocar 4 número 5. A gente pode colocar um aqui. Aqui não pode, né? Porque já tem na linha. Mas a gente colocando aqui, né? O número que fosse, não pode repetir aqui. Então já daria problema. Mesma coisa aqui na coluna, né? Ou seja, o número 4 tem que ser na caixa vermelha. Então, quais são os 4 5 círculo vermelho, né? Era um aqui, um aqui, um aqui, 1, 2, 3, 4. É, aqui não pode ter, e aqui também não, né? Tudo por causa desses 5 aqui. E a gente colocou todos os 5 com isso. A gente consegue completar os números 4? Não, né? Ainda não. Mas a gente pode continuar fazendo isso que a gente fez agora com o número 3, né? Seguindo o mesmo raciocínio. Se a gente tiver o 3 aqui no preto, por exemplo, são 3 números, 4 ou superior. A gente já colocou todos os 5, já colocou todos os 6. Então a gente precisaria colocar 3 números 4. E é bem possível, né? A gente poderia colocar aqui, aqui e aqui, por exemplo. Né? Um em um desses dois, um em um desses dois. Então, no preto parece possível. Agora no amarelo, né? Se a gente consegue colocar 3 números 4. Bom, aqui a gente não consegue, porque já tem esse 4, que também está no mesmo coluna desses. Só sobra essa posição para colocar o número 4. E um número 4 só não vão ser 3 números maiores do que o 3, né? Então tem que ser aqui mesmo. Com isso, o amarelo é o 2, né? Mas vamos focar nos números pretos primeiro. São 3 números, 4 que vai ter em círculo preto, né? Basicamente. Se a gente colocar o 4 aqui, não vai poder ter aqui, nem aqui, nem aqui. Então só poderiam ter nessas duas posições. Então aqui não pode ter um número 4. Com isso, o 4 dessa coluna vai estar aqui. Aqui não pode ter um 4, aqui também não. Então aqui são os outros dois números 4 que tem em círculo preto, né? Com isso, a gente pode colocar o último número 4 aqui. A gente pode completar essa coluna com o número 2. Completar a caixa aqui com 1. E o 2 aqui. Esse restante vai ser somente resolver pro Sudoku, né? Eu imagino. A falta o número 2. O número 2 indica que tem dois números maiores que ele mesmo, né? Como a gente já colocou todos 4, 5 e 6, resta só o 3, né? Então, entre essas três casas vão ter dois números 3. Um deles, logicamente, vai ser aqui. Porque em uma dessas casas vai ter um número 3, né? Não pode ter nas duas porque elas estão na mesma coluna. Então aqui é um número 3. Aqui, um 2. Vejamos. Completar as colunas. Aqui é 1 e 3. Aqui é 2 e 3. E aqui é 1 e 2. Bom, nas regras não especificam isso, mas sim, esse momento que a gente tá de ambiguidade. Qualquer resolução no Sudoku normal, né?
Nesse caso, qualquer resolução estaria possível. Então, o que eu imagino que seja que a gente não possa repetir um número que esteja num círculo, um número que esteja num quadrado da mesma cor. Por isso, eu vou colocar o número 2 aqui e vai dar essa resolução aqui pra gente, né? Então vamos verificar. O número 3 está indicando, na caixa preta, né? Tem três números em círculos pretos que sejam 4 ou superior, né? Ai, ah, deixa eu ver se esse 6. Eu acho que não era questão da confecção do- das regras, né? Ou coisa. Eu que não percebi esse 6 aqui. Mas eu acredito que o restante da minha análise até aqui estava certo, né? A gente já tem um dos números maiores que 3. Então a gente vai ter mais dois números 4, né? Porque a gente já colocou todos os 5 e 6. Temos dois números 4 para colocar aqui. Tá. Eu acho que isso ainda não dá para resolver. Vamos prosseguir, né? Aqui vai ter o 2, como eu havia dito. Aqui é 1. Aqui é 1 também. Tá, vamos ver aqui o amarelo, né? São dois números entre esses 6. Aqui, na verdade, entre esses 4. Vão ser 3 ou maior. Onde pode ter um número 3 ou maior? Aqui poderia ter um 4. Aqui poderia ter um 3. Aqui também poderia ter um 3. E aqui também poderia ter um 3. Então, na verdade, todos esses. é, Todos esses podem ter, né, o número amarelo maior. Ah, então, acho que a questão é olhar pelos números pretos mesmo. Os números 4. A gente vai ter que colocar dois números 4. E o restante vai ter que ser um número inferior. Se a gente tiver, por exemplo, aqui o número 4, o que vai acontecer? Bom, aqui vai ter um número 4 também. E aqui não vai poder ser 4, aqui não vai poder ser 4, aqui não vai poder ser 4, outro 4 vai estar aqui. 4 aqui também. E o restante vai ser um número inferior, né? Então, por exemplo, aqui um número 2, 2 aqui também. Ahn, por enquanto me parece possível, né? Vamos voltar. Se aqui for o número 4, vai ter um 4 aqui, 2 aqui e um aqui. Aqui vai ser outro 4, 4 aqui. Ah, mas aí com isso, já possam ser 4 números maiores do que 4. Maiores do que 3, né?
Fica impossível. Então aqui não pode ter o 4. Por curiosidade, né? Vamos ver se o 4 poderia estar aqui. O Sudoku. Os 4 estariam assim, né? Então a gente já tem, ó, dois números maiores que 3. Só que aqui não pode porque já tem o 4, que também já tem, aqui também tem. Todos os 5 e todos os 6 já foram usados. Então, esse 3 preto fica insatisfeito, né? Então, realmente aqui vai ser um número 4. Então, aqui é 2, 4 aqui também. 2 aqui. Dois números maiores. Aqui não pode repetir 4, aqui também não. Então, 4 aqui. E aqui. Com isso, foram todos os números 4. Logo, os dois números maiores que 3, maiores que o 2, né? Círculo amarelo vão ter que ser 3, já que já foram todos os 4, todos os 5 e todos os 6. Aqui não pode ter 3, por causa daqui, né? Um desses dois seria o 3 e o outro tá aqui. Aqui fica 1 e 3. Aqui também seria 1 ou 3, né? Pra completar a caixa e a linha, mas aqui já tem um 3 na coluna. Então aqui é 1 e aqui é o 3. Então aqui é 1. Os dois números 3 do amarelo, né? Agora só pra conferir, né? De novo. Se a gente fez certo. Completar, peraí. Tá. Do azul, são 5 números maiores que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em círculos azuis, né? Do preto, são 3 números maiores que 3 em círculo preto. 1, 2, 3. Do vermelho, são 4 números maiores que 4 em círculo vermelho. 1, 2, 3, 4. E do amarelo são 2 números em círculo amarelo, maior do que 2. 1, 2. É. Então, essa é a resolução. Por causa de um erro bobo, eu demorei 10 minutos a mais para resolver. E, bom, espero que vocês tenham gostado. Isso até é uma lição, né? Quando vocês estiverem fazendo esse tipo de sudoku e perceber algum erro, não desiste, volta um pouco, dá uma olhada boa, né? Que uma hora vocês vão perceber onde o erro aconteceu, né? Então, bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.